Unter anderem ebenfalls revolutionär. Conversa Oca, tema lugar sagrado. Lugar sagrado e perceber o que é o lugar sagrado e o que nós achamos de sagrado, de lugar em tempo e espaço. Sagrado como uma referência, sagrado como espiritual, sagrado. Alô, Tânia! Sagrado. O que é sagrado? O que é a nossa referência sagrada? Aquilo que nós dizemos ser sagrado. Então, por primeiro ponto, eu diria que sagrado. Sagrado. O que é sagrado? Sagrado é aquilo que nós temos por referência de mais zeloso que podemos ter. Aquilo que nós mais... não é o adorar, porque adorar é aquela coisa que a gente aplica diretamente ao sagrado, não é? Eu adoro, eu tenho veemência, eu faço tudo por... E daí também se dizer que não devemos adorar ninguém assim, e eu sou apologista que não devemos adorar ninguém mais do que a nós, não é? E começa por aí o respeito e toda a questão de nos encontrarmos connosco e com o sagrado, que é o respeito por nós. Então acho que é correto dizermos que não devemos adorar ninguém, porque se há aquela reverência toda que nós fazemos, aquele respeito, aquela veneração, se nós devemos fazer, é a nós. E a nós, porque somos a primeira pessoa em todo o nosso mundo, digamos assim. Nós somos aquele que vê o mundo, somos aquela pessoa que está à cabeça do mundo. E é aí que está o poder do sagrado, não é? Porque tudo o que eu vejo, tudo o que eu experiencio, tudo aquilo que eu dou está em mim. Eu não dou o que não tenho, eu não digo o que não sei, e eu posso até dizer ou iludir alguém dizendo alguma coisa que para mim faz sentido, mas que para outra pessoa não faz. Portanto, todo o meu mundo é uma construção que é feita cá dentro. Está cá dentro. Portanto, eu sou criadora do meu mundo. Eu sou uma criadora e isso faz de mim alguém que tem esse poder e então por isso sagrada. Eu devo venerar-me no cuidado a mim, em olhar para mim como uma pessoa especial, e quando eu o fizer da maneira correta, adorando o mesmo, então aí eu estou pronta para adorar os outros. Digamos que, mesmo na religião cristã, há aquela frase que Jesus disse, não é? Que Jesus veio trazer a mudança de paradigma daquela ideia de Deus era o medo, Deus trazia temor, Deus era malvado porque ele castigava quem se portava mal. E Jesus traz aquela visão do novo que é eu trago-vos um mandamento novo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então o amor passa a ser aquela parte principal e ele acaba por trazer aquele sentimento de nós nos respeitarmos a nós mesmos, que foi isso que ele ensinou, não é? De nós não julgarmos os outros, de nós não apontarmos os olhos e os dedos aos outros, mas de olharmos para nós e para os outros com maior proximidade, porque todos nós cometemos erros, todos nós dizemos coisas que muitas das vezes ofendem o outro sem nós querermos e é nesse ponto que nós não devemos ficar tão ofendidos quando nos acontece a nós e encarar meramente que é um reflexo que aquela pessoa que muitas das vezes nos magoa na maneira de falar só o faz porque ela está a pedir ajuda, não é? Porque nós vemos que muitas das vezes
a pessoa estar zangada ou frustrada nem é com o outro, é connosco. Exato, a Tânia está a dizer, é como as trovoadas em que Deus castiga, dizia-se isso. Eu às vezes na brincadeira dizia aos meus filhos que era quando lá em cima estavam a arrumar a cozinha, então a arrastar as mesas, e então aparecia a trovoada, assim, olha, estão a arrumar lá em cima a cozinha. E então dizia isso. Mas é muito assim, eu acho que todos nós, quando pensamos no sagrado, pensamos num Deus, pensamos numa referência divina. E esquecemos-nos de olhar para nós como a referência divina aqui. Nós somos a referência divina no mundo. Nós somos essa parte de Deus cá em baixo. Não é? Nós existimos e criamos ao nosso redor uma realidade que é só nossa. Que não é... Ela pode ser parcialmente passada ao outro, mas ela é sempre e só vivida dentro de nós. É por isso que eu digo que nós achamos que sabemos o que dizemos ao outro, mas não sabemos. É aquela coisa de nós sabemos o que dizemos, mas não sabemos o que o outro escuta. Quando nós falamos, nós sabemos as palavras que dissemos, mas o que o outro escuta é dentro dele, dentro das ressonâncias que ele tem a baterem no assunto e a dizerem se faz ou não sentido, se é ou não uma referência para ele em determinada situação. Ele vai recorrer a tudo aquilo que é a realidade dele para entender aquilo que eu digo. Então, nós sabemos o que dizemos, mas não sabemos o que o outro ouve. E nisto estamos a mostrar mais uma vez que todos criamos, é a nossa realidade interna. Nós, a pessoa que está à nossa frente, a pessoa que caminha connosco, toda a nossa vivência é interna e isso faz-nos sagrados. Porque nós criamos e é essa parte de criadores de toda uma vivência, não é? Porque assim, digamos que os animais criam experiências, também eles, e eles também têm um poder de criação. Mas a diferença entre nós e os animais, a gente olhando, passa pela capacidade de evolução interna, não é? Um animal não pensa em evoluir-se, ele experiencia, ele é capaz de fazer uma ligação emocional, mas aquela parte de evolução, o subir e sentirmos-nos mais evoluídos e espiritualmente mais desenvolvidos ou a nível emocional mais maduros, não é uma coisa que em si os animais o façam. Portanto, nós, como seres humanos, temos essa vantagem de podermos crescer internamente, de podermos desenvolver-nos e vermos crescer aquilo que é nosso. Tânia dizia, as pessoas dizem ao outro os seus próprios desejos, sem dúvida. Nós acabamos por espalhar aquilo que para nós faz sentido e é por isso que depois, quando se começa a vender o peixe, que precisas de ter trabalho, precisas de não sei o quê, o trabalho é aquela coisa de precisas de ter trabalho, precisas ir para a função pública porque na função pública é certo, porque não, e depois não vais por aí porque esse caminho não é nada, porque ninguém consegue nada por essa área. Essas coisas acabam por ser aquilo que é a realidade e desejo do outro projetado em ti, que é uma hipótese, porque já que eles não estão a conseguir fazer, eles trazem a hipótese de tu poder chegar lá. Já que eles não estão a conseguir, então é o passo para tu conseguir chegar lá. E é muito importante que nessa hora tu percebas o que é teu e o que não é. Porque a pessoa pode até dizer e tu, realmente e tal, mas estás a avaliar aquilo que está a ser dito. Ou então a pessoa diz-te e tu, bateu cá dentro. É mesmo isto, é isto. Quando tu sentes esta segunda sensação, isso é teu. Quando sentes a primeira, não. Quando sentes a primeira é aquela coisa de ok, eu se calhar até tens razão, se calhar até é muito por aí, vou tentar, vou fazer,
mas isto já é em esforço, já não levas a vida a fluir, já não estás a fazer com que a coisa vá sozinha. Sabes quando as coisas correm sozinhas? É o fluir, sai naturalmente. E nós sentirmos e olharmos para nós como seres sagrados é cuidarmos de nós no todo, é cuidarmos de nós fisicamente, a nível de sentirmos a nível alimentar que é a alimentação correta para nós, a nível de cuidados até de beleza e de cuidados corporais, é muito por aí. O nosso corpo físico tem que estar bem também para nós termos o nosso todo ser a funcionar bem. Isto são camadas. O que nós temos aqui é matéria, mas o que está dentro não é. É dentro, entre aspas. Porque se eu estiver doente, é muito frustrante estar doente e não conseguir sair da cama e querer fazer alguma coisa e estar com vontade e dinamismo porque eu sei o que eu quero fazer e tal, e não consigo. E isso é porque eu não tomei bem conta de mim, porque só fica doente quem não está a conseguir gerir a parte do ser psicológico com o ser físico, com o ser emocional, com o ser espiritual, e então isso desencadeia um conjunto de desordem, digamos assim, desencadeia uma espécie de desordem do ser que faz criar problemas físicos. E porquê? De uma maneira muito simples, quando tu não tens alguma coisa que está em sintonia e harmonia no fio condutor, que é tu pensares no teu corpo físico, teu corpo mental, o teu corpo espiritual, o teu corpo energético, se não há um fio condutor nessa ideologia, naquilo que tu estás a manter muito tempo, aquelas quebras que vão existindo, não é? Porque aqui cortou, aqui continua, ali vai para lá. Este desalinhamento faz-te criar, faz ao teu ser criar, não é? Faz ao teu ser criar um problema físico para que tu possas ver. Porque se tu não vês, porque não é visível o corpo emocional e o corpo espiritual, o corpo a nível energético, se não é visível, ele traz para o campo visível para tu que consigas a determinada altura perceber que algo não está bem. Não é de todo um caminho que seja agora fizeste mal e agora já vai estar. Mas isso é como tu pensares, tu comes um doce, até te está a apetecer um doce, tu não engordas na hora 1 quilo. Tu notas que engordaste 1 quilo ao fim de tu fazeres uma série de coisas mal. Não fizeste exercício, comeste mal durante algum tempo, dormiste mal durante outro tanto tempo, então tu começas a engordar. Isto é um reflexo que o teu corpo já há algum tempo vem a não ter uma coisa, digamos assim, nutritiva para ti. E torna-se menos saudável da coisa. Quando nós não estamos alinhados com o nosso ser em termos de ideais, aquilo que nós queremos, em termos emocionais, aquilo que nos estamos a fazer sentir, porque nós precisamos de sentir coisas boas e não coisas más, não é? Se nós estamos a sentir coisas más, se nós não conseguimos pensar e projetar as coisas num sentido correto, se nós não estamos a alimentar-nos e a cuidar-nos bem, mais tarde ou mais cedo estamos a acumular aqui desarmonias que nos vão trazer as doenças físicas para que nós possamos ver o que está a acontecer. Que o nosso ser não está a ser cuidado, que o nosso sagrado está a ser martirizado. E então nós vamos ter problemas físicos. Quando nós temos problemas físicos, há uma coisa que eu gosto de tentar perceber, que é fazer uma referência à parte física e à emocional. Porque já de várias ancestralidades havia o estudo do corpo e a parte emocional é sempre atribuída a partes físicas do corpo que nos facilitam entender o que não está bem. Vocês às vezes podem achar interessante pensarem
opa, de repente ganhei esta comichão aqui, ganhei esta maneira de andar porque me dói o pé neste sítio que eu nem estou a perceber porque é que pousei o pé mal, porque eu não me lembro de nada e agora tenho isto aqui a picar-me. Aquelas incomodações, aqueles incómodos que vocês não percebem de onde surgem, mas que na realidade eles apareceram, e quando vocês vão ver o problema, a derivação, se é por comichão, se é alguma parte do pé específica, quando vocês vão perceber de onde vem, vocês percebem que há outros problemas emocionais associados a essa zona do corpo, digamos assim, que acaba por vos mostrar aquilo que vocês não estão capazes de ver. Por isso eu acho que é importante nós podermos olhar para o nosso corpo como esse todo. Olharmos para o corpo e percebermos, ok, eu estou doente disto, deixa-me perceber o que é que eu não estou a ver. Vamos procurar em que é que me está a tocar e o que é que aconteceu nestes últimos dias, que pensamentos é que eu andei a fazer, ou que carga trago eu há tanto tempo que o problema se passou a ser uma dor localizada nas costas. E todas estas dores que são mostradas para que a gente consiga evoluir. Esta questão da evolução é nós conseguirmos nos amadurecer a nós conseguirmos trazer algo mais. Agora, estava a ver a Tânia, ela diz então a minha filosofia, e é a Tânia que está aqui nos comentários, vocês veem a Tânia Sousa, ela é terapeuta e ela é reflexologista, e ela trabalha muito com isso. Ela é das pessoas que eu conheço que maior referência tem sobre o assunto, por isso vocês podem lhe perguntar tudo. E como eu estava a dizer, quando nós percebemos aqui a questão do corpo e a questão da importância que é... Há pessoas que são mais físicas e pessoas que são mais sensitivas. Há pessoas que funcionam até os problemas físicos muito mais sensoriais, e há pessoas que não, tem que ser na dureza mesmo. Dói, parou, partiu o braço, partiu a perna, furou o dedo. Então é assim, há pessoas que são muito mais físicas, que elas têm que ter uma dor mesmo a doer. E há outras que não, que é aquela indisposição, aquele enjoo frequente, aquela náusea. E são muito mais sensitivas no sentido leve, digamos assim. Outras que não se apercebem, que precisam de ter qualquer problema de gastrite para perceberem que afinal tinham azia, afinal até tinham a tal indisposição do estômago, mas não percebiam. E nós também termos esta percepção e respeito pelo nosso corpo é muito isso, é nós começarmos a olhar para ele com tal respeito que todos os dias olhamos um bocadinho, porque quando nós nos deixamos, e tal, a gente faz por rotina, sabem? Quando aquela coisa, tipo, a gente, tá, e anda para a frente, e dói aqui, dói, tá bem, vira para aquele lado e já não dói tanto, pronto. Quando nós fazemos isso, os problemas acabam por vir depois com mais força do que se a gente tiver o cuidado de fazer uma vistoria, não é? Quando a gente pensa num carro é igual, a gente tem um carro e a gente vê se tem água, se tem óleo, e se não vê, imagina, acabou a água dos vidros. Às vezes pode acontecer assim, acabou a água dos vidros e vocês têm não sei quantos mosquitos no vidro, vêm mal, correm o risco de ter um acidente, vêm mal, e depois pensam assim, não, depois eu ponho água, e depois passa mais um dia, e outro dia, vocês não põem água. Quando isto acontece, depois um dia que vem assim uma chuva daquela miudinha que suja o vidro todo do carro, vocês não veem nada, vocês têm duas hipóteses. Ou vocês vão conseguir lavar o carro, o vidro, à mão, sem a água do carro, ou então vocês arriscam-se a ter um acidente porque vocês não conseguem ter a mesma visibilidade. Quando nós não olhamos para o nosso corpo com esse cuidado de fazer a manutenção, de olhar e perceber, o corpo avaria muito mais depressa, não é? Não há óleo, não há motor que funcione. Então, nós temos que ter esse cuidado connosco e pensarmos em nós, nesse ser que une estas áreas diferentes, como as emoções, a energia e a parte física de experiências. Então, aí nós vamos conseguir alinhar-nos e crescer, evoluir e sentirmos a tal
divindade que precisamos de ser. Porque nós viemos para ser essa tal divindade a adorar. Eu acredito nisso, não é? Eu acredito nisso. Por isso eu digo que temos que ser deuses. Todos somos deuses. Todos somos uma parte desse Deus maior que nos criou a nós. Porque nós trazemos esta alma dentro de nós, esta força, esta vontade de mais alguma coisa, de ser muito mais do que só um corpo físico a viver experiências aqui. Isso é aquilo que vivem, como vivem os animais. Nós temos sede de mais alguma coisa, nós queremos sempre perceber mais. E isso é essa parte de alma, de energia, de vivência que nós temos e que precisamos. Bom dia, Sónia! E neste momento, deixa-me ver aqui, a Tânia tem uma mensagem grande, deixa-me ver. As pessoas não se apercebem, as pessoas que não se apercebem são aquelas pessoas que não entendem o que se passa. Como ter caído uma prateleira, a prateleira cai e ficam a questionar como. Mas via que abanava ou algo não estava bem, mas fez confiança a pensar que é normal da idade da prateleira e tal, ela varia, portanto é normal ela estar ali. Às vezes esqueceram-se do peso que colocaram na prateleira, não é? É um bocadinho isso, nós colocamos peso a mais em nós. Muitas das vezes. Um peso que não é nosso, um peso que é dos outros e que fica lá a pousar durante um tempo que nós não pensamos assim tanto que seja capaz de aguentar. E sem dúvida que se nós olharmos para nós como a tal prateleira, nós vamos olhar e perceber que carregamos muita coisa e se calhar não precisamos carregar tanto, porque nós não estamos aqui para carregar muita coisa. A viagem no caminho faz-se com uma mochila levezinha, com aquilo que é necessário apenas e não com toda a tralha que temos em casa. Por isso, quando nós começamos o nosso caminho, e o nosso caminho é para cima, ok? O nosso caminho é para cima, nós devemos levar apenas o necessário. E o necessário é aquilo que está dentro de nós, as nossas emoções, a nossa história, a nossa vivência, tudo aquilo que é nosso, aquilo que nos faz feliz, percebermos aquilo que nos faz feliz, né? Levar a nossa bússola, que é o nosso coração, e acima de tudo termos esta percepção de que nós somos muito mais do que só corpo físico, nós somos muito mais do que um serzinho que caminha aqui. E olharmos com respeito de sermos sagrados. Que o nosso lugar sagrado seja dentro de nós. Que o nosso lugar sagrado seja o nosso corpo e que por ele tenhamos respeito. Que seja aquilo que nos consiga, digamos assim, quando nós olhamos para nós e percebemos o quanto trazemos de divino dentro de nós e o quanto nós somos poderes e poderosos criadores, nós somos capazes de olhar para o nosso corpo e para o nosso ser como um ser sagrado e a termos respeito por ele, a não trazermos negatividade de pensamentos, de emoções, a termos o respeito e a confiança nesta vida maior que somos nós que fazemos. E eu também acredito que não há o mal, não é? Há más escolhas, mas não há mal. Não há o mal. Nós temos más escolhas. Rodearmos-nos de pensamentos negativos não trazem de certeza coisas positivas. Rodearmos de pessoas negativas também não vão trazer um bom ambiente. Portanto, nós vamos acabar por ficar sempre rodeados e carregados de coisas que não nos interessam. E se nós somos sagrados e se nós olharmos para nós como sagrados e cuidarmos do nosso corpo nesse todo, não é? Do ser emocional, do ser espiritual, do ser físico, do ser energético, como vocês prefiram. Então, quando nós olhamos para nós nesse campo energético, físico, nós vamos ter esse respeito por tudo que é menos bom, tudo aquilo que não nos faz sentir bem, nós nos afastarmos. Porque se não é para estar connosco, se não, é aquela coisa de se não nos traz nada, se não nos acrescenta, se não nos torna mais, e no sentido de mais positivo, ok? Se não nos traz mais, não é para estar, não é para ser, não deve estar. Devemos nos afastar disso. E eu
aquilo que venho hoje dizer é isso. É o nosso lugar sagrado deve, antes de mais, ser o nosso ser o nosso corpo físico, ser o nosso corpo espiritual, ser o nosso corpo emocional. Cuidem das vossas emoções, cuidem das vossas energias, cuidem dos vossos corpos, porque só quando estamos em harmonia conseguimos ser o ser que viemos para ser. E isso é cuidar, é fazer a adoração, sim, é fazer a nossa adoração ao nosso ser. E isso é fazer aquilo que viemos para fazer. Porque nós somos importantes. Porque nós, se estivermos bem, não há nada que nos afete, não é? Quando vocês estão contentes, vocês sentem... quando vocês estão alegres, não há nada que vos ponha tristes. Vocês dizem, agora podes-me dizer o que quiseres, que eu estou tão feliz. E isto é assim sempre. Não há um não ser feliz. Não há se nós estamos, não há o clique é dentro. Não há nada fora que nos dê isso. E nós sermos felizes é um cuidado connosco, não é? Se nós nos martirizarmos e se nós nos colocarmos no lado negativo e com tudo o que é negativo ao redor sem eliminar, nós não conseguimos ser felizes, nós não conseguimos vibrar na nossa energia plena, porque nós nascemos felizes. As crianças inatamente são felizes, são o maior reflexo que nós podemos ter, não é? Quem as põe tristes? Todas as condicionantes que surgem. E mesmo assim é um clique. Se virar a ideia e olha, mas já reparaste naquilo? Facilmente a criança vira a ideia e desbloqueia. Às vezes menos, não é? Quando estamos cansados, e as crianças também têm esses momentos, também fazem aquelas birras que são descomunais. Eu também tenho dessas crianças. Mas acima de tudo é aquela coisa de, se nós formos como as crianças, se nós olharmos para as crianças e formos mais como elas, nós vamos perceber a agilidade com que fazemos mudanças, a facilidade com que elas aceitam e encaram mudanças, e quando não encaram, elas estão só a retratar aquilo que os pais já fazem, não é? Aquela dificuldade em mudar é já aquilo que elas veem, os adultos, e nós copiamos. Inatamente, o ser humano é assim, aprende fazendo cópia, repetição. E olhar para as crianças e perceber na essência delas, das mais pequeninas, o dizerem a primeira coisa que lhes vem à cabeça, não é? São honestas. E fazerem aquilo que... agora não sou mais teu amigo. E depois vai, não é? E, olha, mas já somos amigos outra vez. Nós adultos complicamos tudo. E se nós simplificássemos e nós olhássemos para as coisas com mais naturalidade, como um caminho onde só levávamos o essencial, não levávamos tanto rancor, tantas mágoas, tantas coisas negativas, e éramos mais felizes. Por isso o que eu desejo é que vocês sejam imensamente felizes, que cuidem dessa felicidade, que cuidem de vocês, que não se agarrem ao que é negativo, não tenham pensamentos negativos e continuem a massacrar-se. Quando estão assim, vocês pensem em agarrar coisas positivas, em buscar uma música que vos traga felicidade, em mexerem-se. Fisicamente, mexer já agita aqui as hormonas dentro. E isso ajuda. Portanto, quando nós estamos mais em baixo, arranjem o vosso truque. Cada um tem o seu. Todos somos seres sagrados diferentes. Todos somos seres divinos, não é? Somos diferentes, somos cada um com o seu dom de falar, de mostrar, de exemplificar, de vivenciar, de cozinhar. Cada um tem o seu. E é muito importante que a gente consiga encarar o nosso ser com o respeito, o devido respeito que ele merece, com a devida adoração que ele precisa para ser o melhor que veio ser, não é? E nós queremos ser o melhor que sabemos, e amanhã vamos saber mais do que hoje, e isso é um caminho que se faz caminhando. Parados não vamos a lado nenhum. Temos que fazer acontecer, e isso é um passo cada vez. Agora vou-me despedir de vocês. Desejo-vos um dia espetacular, seja um de muitos dias espetaculares. Que vocês cuidem de vocês, cuidem do vosso ser nas inteiras áreas, ok? A nível espiritual, a nível emocional, a nível energético, a nível físico.
tenham esse cuidado e um beijinho muito grande, um abraço maior. Alô a todos, até à próxima conversa louca. Unter anderem ebenfalls revolutionär.